Olá e bem-vindos a esta síntese visual e direta ao ponto. Bom, hoje nós vamos analisar um material fascinante sobre adaptação climática. O nosso objetivo aqui é transformar dados complexos de pesquisa em uma explicação super clara, mantendo sempre o rigor acadêmico para entender exatamente o que a ciência atual tem a dizer sobre a gestão de riscos. Vamos nessa? A nossa estrutura de hoje segue um caminho bem lógico. 1. A origem do estudo. 2. O desafio das inundações. 3. Tipos de medidas protetivas. 4. A percepção pública. 5. Resultados inesperados. E, por fim, 6. Relevância e considerações finais. Então, começando pela parte 1, a origem do estudo. Todo o embasamento desta análise vem de uma pesquisa fresquinha, publicada em 2024 no reconhecido periódico internacional Progress in Disaster Science. Ou seja, estamos lidando com ciência de ponta, o que traz uma relevância enorme para a nossa discussão. Para dar os devidos créditos, trata-se de um artigo científico. O título original é Investigating the Public Perception of Green, Hybrid and Grey Flood Risk Management Measures in Europe. O trabalho foi assinado pelos pesquisadores Nejat Beziak, Pavel Haška e outros colaboradores, sendo desenvolvido em instituições europeias de peso, como a Universidade de Ljubljana e a Universidade Joae Purkinje. Passando agora para o segundo ponto, o desafio das inundações. Aqui, os acadêmicos partem de uma premissa fundamental sobre o que de fato constitui um desastre ambiental. Eles definem isso como uma interrupção severa do meio ambiente e da vida humana. As inundações, que como nós sabemos, vêm sendo exacerbadas pelas mudanças climáticas, representam a própria essência de um desastre. Com o clima mudando, torna-se absolutamente crucial planejar medidas concretas de adaptação. O que nos leva ao tópico 3, tipos de medidas protetivas. Na metodologia do estudo, os pesquisadores dividiram as soluções em 3 categorias. A primeira é a das medidas verdes. Pensem nelas como soluções inspiradas na própria natureza, que fornecem serviços para o ecossistema e mantêm um visual natural. Jardins de chuva e áreas úmidas pantanosas são os principais exemplos citados, justamente porque dependem de ecossistemas vivos para gerenciar a água. Em total contraste, nós temos as medidas cinzas. Aqui estamos falando da infraestrutura convencional mesmo, aquela baseada em propriedades mecânicas e materiais artificiais, basicamente o concreto. Barragens e cisternas subterrâneas são exemplos clássicos. Elas focam exclusivamente na contenção física, trazendo pouquíssimos benefícios aos ecossistemas ao redor. E, claro, temos as medidas híbridas. O diferencial aqui é justamente a mistura. Elas usam características do verde e do cinza de forma complementar. Trincheiras de árvores preparadas para o escoamento e bacias de retenção são excelentes modelos de como unir a robustez da engenharia pesada com os benefícios da natureza. Agora vamos ao coração da pesquisa, na seção 4, a percepção pública. Os pesquisadores coletaram dados detalhados para entender como as populações da Eslovênia, da República Tcheca e da Holanda enxergam essas soluções. E olhando para as barras de pesquisa aqui na tela, a gente nota que as métricas de eficácia, viabilidade e aceitabilidade variam drasticamente de um país para outro e de uma solução para outra. As pessoas têm opiniões complexas que fogem muito do senso comum. Olha só que peculiar essa comparação. As medidas cinzas são, na maioria das vezes, vistas como altamente eficazes e possuem muita aceitabilidade pública, só que são consideradas difíceis de viabilizar, talvez por conta dos custos. Por outro lado, as medidas verdes são vistas como de altíssima viabilidade e parecem mais fáceis de implementar. Porém, o público julga que elas são bem menos eficazes para realmente segurar um desastre ambiental. Para resumir essa descoberta, os autores trouxeram uma frase perfeita. Quanto mais eficaz for uma determinada medida, maior será a aceitação geral da respectiva medida. É uma lógica implacável revelada pelos dados. A crença pública na capacidade técnica de deter a água dita o quanto a sociedade vai apoiar a obra, muitas vezes superando o apelo estético. Entrando na nossa penúltima parte, resultados inesperados. Ao dissecar os fatores sociodemográficos, a equipe encontrou os reais impulsionadores por trás da opinião pública. Em primeiríssimo lugar, o país de residência dita as regras. Em segunda, vem o nível de renda. E em terceiro, a idade. O contexto cultural e financeiro é o que molda quase por completo como enxergamos a infraestrutura. Mas sabe o que realmente chamou a atenção no ponto de vista estatístico? O que não importou? Surpreendentemente, as experiências pessoais no passado com inundações não foram estatisticamente significativas.
É até difícil de acreditar, né? Mas quem já sofreu num desastre antes e quem nunca passou por isso avaliaram as medidas protetivas de formas incrivelmente semelhantes. O que nos traz, por fim, a seção 6, relevância e considerações finais. A importância de mapear esses dados é gigante. O estudo atua como um guia fundamental para os planejadores urbanos e embasa a elaboração de políticas públicas. A lição principal é que não existe uma solução mágica global. Os gestores precisam criar estratégias de comunicação que respeitem totalmente a realidade de cada país ou região. Isso nos deixa com uma reflexão acadêmica provocativa para encerrar. Como é que as políticas de adaptação urbana devem evoluir daqui para frente para conseguir alinhar toda a capacidade técnica da engenharia com percepções sociais tão complexas quanto essas? Agradecemos muito a sua companhia nesta explicação de hoje. E se você quer apoiar o esforço de divulgação científica séria, nós convidamos quem está acompanhando a seguir o canal, curtir e compartilhar este conteúdo. Isso ajuda demais a difundir a informação. E para manter total transparência, informamos que o conteúdo apresentado nesta análise é uma síntese automatizada e estruturada com o apoio de inteligência artificial. Até a próxima!